só, gente. Nós vamos ver agora a fisiologia do sistema. Nós prestamos atenção na anatomia dele e vamos estudar agora a fisiologia realmente do que acontece no nosso sistema digestório. Nós reparamos que o sistema digestório é um tubo, mas pendurado nesse tubo nós temos as chamadas glândulas anexas ao tubo digestório. E a primeira glândula é o nosso amigo fígado. O fígado é a maior glândula do nosso corpo. Ela é maior e talvez uma das estruturas mais importantes dentro do processo digestório. Está situada aqui do nosso lado direito, pesa aproximadamente 1,4 kg e ele é fundamentalmente um filtro. Tudo que nós comemos passa primeiro por ele para ser depurado, para ser filtrado e depois sim entrar na corrente sanguínea e ser disparado para todo o nosso corpo. Então ele tem uma capacidade de filtração brutal. As suas células são chamadas de hepatócitos e o fígado é uma estrutura que tem um grande poder de autorregeneração. Por isso é possível fazer transplante de fígado em vivo, ou seja, eu sou capaz de doar parte do meu fígado para uma outra pessoa e ele vai se regenerar totalmente dentro de mim. Então ele tem várias funções orgânicas. Ele é capaz de sintetizar glicogênio. O que é o glicogênio? Glicogênio é a reserva da glicose. O nosso organismo pega a glicose e armazena sob a forma de glicogênio. Ele sintetiza colesterol. Olha aí o famoso colesterol. Todo mundo tem medo da palavra colesterol porque liga colesterol à doença. Mas o colesterol ele é importante para várias sínteses hormonais dentro do nosso corpo. Então o colesterol ele é fabricado pelo fígado. Ele é responsável por produzir a bile. O que vem a ser a bile que todo mundo também chama de bilis? A bile é um emulsificante de gordura, ou seja, ela é um detergente. Ela faz com que a molécula de gordura se torne menor, permitindo que as enzimas responsáveis, a lipase, consiga degradar essa gordura. Então, a bilis ela é um detergente. Ele também é responsável por fabricar duas proteínas que trabalham no nosso processo de coagulação sanguínea. Tá? Então, a protrombina e o fibrinogênio estão ligados à coagulação do nosso sangue. Os processos metabólicos celulares, eles produzem amônia. Só que a amônia é um produto extremamente tóxico e necessita de muita água para ser eliminada. Então o nosso fígado, ele pega a amônia e converte a amônia em ureia. A ureia é menos tóxica, mais estável, pode permanecer mais tempo dentro do nosso corpo, até que o nosso rim pegue essa ureia e elimine através da urina. Ele armazena então glicogênio, vitaminas e participa basicamente dos processos de desintoxicação. Ou seja, ele vai filtrar tudo e impedir que o nosso organismo se torne tóxico. Para você ter uma ideia, se nós não tivermos o fígado funcionando, se ele parar de funcionar, se você tirar o teu fígado, você não dura 3 dias. Você morre totalmente intoxicado. Mesmo ele tendo essa capacidade, ele tem um limite. É o que acontece com as pessoas que sofrem do alcoolismo. Quando a gente bebe, o fígado é responsável por processar o álcool que a gente está bebendo. Só que ele processa, elimina, você bebe, ele processa, elimina, até que chega um determinado momento que as células começam a perder essa capacidade. Tá? E aí ele vai ser atacado por um fenômeno chamado de cirrose hepática, onde as células então morrem, perdendo a capacidade desse processo de filtração. É importante lembrar o seguinte, a bile, que talvez seja o produto mais famoso dele, que está ligado ao mecanismo digestório, ela não tem ação enzimática, ela não tem enzima, ela não vai degradar nenhuma substância. O que ela vai é emulsificar a gordura, fazer com que a gordura seja possível de ser degradada pela enzima responsável por isso. O fígado produz a bile e armazena na chamada vesícula biliar, que fica situada na sua região inferior. E essa bile, então, vai ser descarregada lá no duodeno através do canal chamado de canal colédoco. A segunda glândula anexa
é o pâncreas. O nosso pâncreas, ele é uma glândula mista ou anfícrina, ou seja, ele tem uma função exócrina e uma função endócrina. A função exócrina, que é o que interessa para a gente agora, é a produção do chamado suco pancreático. Está ligado diretamente ao mecanismo digestório. A função endócrina é a fabricação de hormônios, que nós vamos falar quando nós falarmos sistema endócrino. O pâncreas está situado mais ou menos na região central e ele tem uma região chamada de cabeça, o corpo e a cauda dele. E vai descarregar o seu produto, o seu suco pancreático, lá no duodeno através do canal pancreático. Antigamente chamado de canal de Windsurg, hoje canal pancreático. Então ele vai participar do processo digestório, transferindo as suas enzimas através do suco pancreático para a região do duodeno. E, por último, nós já tínhamos comentado, nós temos as glândulas salivares que estão lá na boca, que fazem a fabricação da saliva, que é incorporado ao alimento. Nós estamos falando de enzima desde que começamos o mecanismo digestório e agora eu vou fazer um resumo enzimático, ou seja, apresentar para vocês o chamado quadro enzimático, onde eu tenho o local de produção, quer dizer, aonde a enzima é produzida, o local de ação dela, que nem sempre aonde ela é produzida é onde ela vai agir. Aqui, ó, ela é produzida na boca, age na boca. É produzida no estômago, age no estômago. Mas olha, eu tenho a produção no pâncreas e a ação dela dentro do duodeno. Então, na boca, eu tenho a produção da amilase salivar, nós já falamos dela lá na saliva, que vai pegar o amido, que é um carboidrato, transformar esse amido em maltose, ou seja, fragmentar um polissacarídeo num disacarídeo. Lá no estômago, nós temos a pepsina, que vai atuar em cima das proteínas, fragmentando as proteínas em frações menores, denominadas de peptídeos. O nosso suco pancreático é descarregado no duodeno e eu tenho 3 enzimas importantes. A amilase pancreática, que vai atuar no amido, quebrando o amido em maltose. Repara, a amilase atua tanto no amido, independente se ela vem da saliva ou se ela vem do pâncreas, transformando amido em maltose. A lipase pancreática, que vai atuar nos lipídios, a gordura, fragmentando eles em ácidos graxos e álcool. E a tripsina, que é uma enzima que atua em cima das proteínas, mas já nas frações menores, os chamados peptídeos, fragmentando eles em frações ainda menores, denominadas de dipeptídeos. E o local de produção aqui é o próprio duodeno, é o chamado suco entérico. Entérico significa intestinal. Ele vai ser produzido por células duodenais, vai atuar no próprio duodeno, e onde eu tenho, então, 3 enzimas, maltase, lactase e sacarase, que atuam em carboidratos, na maltose, na lactose, na sacarose, fragmentando esses disacarídeos nos seus compostos mais simples, que são os monos. Glicose com glicose, no caso da maltose, glicose com galactose, no caso da lactose, e a glicose e frutose, no caso da sacarose. A sacarose é o famoso açúcar da cana, né? O que a gente usa normalmente no nosso dia a dia. As chamadas desoxirribonucleases, que vão atuar no DNA, né, nos ácidos nucleicos, fragmentando eles em nucleotídeos. As aminopeptidases e as dipeptidases, ambas atuam nas frações proteicas, fragmentando em aminoácidos. Então, isso aqui é um resumo das principais enzimas presentes no nosso mecanismo digestório. Agora, quando você coloca o alimento na boca e você engole,
A partir daí o processo é automático. Você não pensa para que o alimento seja processado, você não pensa para que ele ande no mecanismo. Por quê? Porque todo o nosso tubo digestório é formado por musculatura lisa, né? E musculatura lisa ela é involuntária. Só que isso é controlado a nível hormonal. Então o que nós vamos estudar agora é justamente esse controle hormonal. Então olha só, quando eu coloco o alimento na boca e eu engulo, que ele chega no nosso estômago, a presença física dele no estômago vai disparar a produção de um hormônio chamado de gastrina. A gastrina não é produzida apenas pela presença física, mas a presença física é importante. Mas quando você sente o cheiro da comida, quando você pensa em comer, já começa a produzir, por quê? Para preparar o ambiente estomacal e receber esse alimento. Quando você come, efetivamente, então o contato físico do alimento com o estômago, com a mucosa gástrica, vai fazer com que a gastrina seja produzida. Como ela é um hormônio, ela cai na corrente sanguínea, retorna ao estômago para outros grupos celulares começar a produção efetiva do suco gástrico. Quanto mais alimento chegar ao estômago, mais gastrina vai ser produzida, mais suco gástrico vai ser produzido. E aí inicia-se o mecanismo da digestão estomacal. À medida que esse alimento vai sendo processado no estômago, vai virando aquela pasta que nós chamamos de quilo, a motilidade, o movimento do estômago vai se tornando mais fácil. E aí, nós vamos ter o início do processo de eliminação do estômago para o intestino delgado. Só que, obviamente, o alimento tem um volume muito grande dentro do estômago. Ele não pode sair de uma vez só. Então, essa saída vai ser controlada pela válvula denominada de piloro. Esse alimento ácido presente no estômago, lembra o quimo, que tem um pH na casa de 2,0, ou seja, extremamente ácido, vai sendo liberado aos poucos. E quando ele entra no duodeno, que é uma região básica, ele vai irritar profundamente a região duodenal. Então, o piloro libera parte desse alimento que está no estômago para dentro do duodeno, um alimento ácido, numa região básica. Então, esse contato físico do alimento ácido nessa região provoca irritação e o piloro fecha. Com isso, parte do alimento não sai mais para dentro do duodeno. E aí eu tenho dentro do duodeno um alimento ácido que vai irritar as células duodenais e essa irritação provoca a produção de 3 hormônios e uma enzima. A enterogastrona, a colicistoquinina e a secretina são substâncias de caráter hormonal. E a enteroquinase é uma enzima. Então nós vamos ver agora o que cada uma delas tem de importante para o nosso sistema digestório. A enterogastrona vai estabelecer um mecanismo de feedback ou retroalimentação com a gastrina. Isso por quê? Se o alimento chegou no duodeno, é porque a digestão estomacal acabou. Se a digestão estomacal acabou, a minha produção de gastrina se torna desnecessária. Porém, eu tenho o alimento ainda dentro do estômago, então eu ainda tenho a presença física dele. Então, à medida que o alimento passa por o duodeno libera a enterogastrona, que vai inibir a produção de gastrina no nosso estômago, estabelecendo-se então o que nós chamamos de feedback negativo. Mas lembra que quando o alimento saiu do estômago e passou para o duodeno, ele provocou uma irritação grande. Por quê? Porque o alimento estava com pH ácido e a região duodenal tem pH básico. A secretina vai estimular a liberação de bicarbonato pelo pâncreas. Então esse bicarbonato será liberado no duodeno, junto com o suco pancreático, no suco pancreático, a fim de neutralizar a acidez do alimento. A colicistoquinina, ou CCK, estimula a liberação do suco pancreático pelo pâncreas e a bile
pelo fígado. Com isso, tanto a bile, quanto o suco pancreático, quanto o bicarbonato são básicos. Ao serem misturados ao alimento no duodeno, neutralizam a acidez proveniente do ácido clorídrico estomacal. Acontece que o nosso pâncreas fabrica uma enzima responsável pela degradação da proteína, que é a tripsina. Mas dentro do pâncreas, a tripsina fica bloqueada, ela fica sob a forma de zimogênio. Por quê? Porque lembra que nós comentamos que o pâncreas também é responsável pela fase hormonal. E ele produz um hormônio extremamente importante para a gente, que é a insulina. Só que a insulina é um hormônio de caráter proteico. Se o pâncreas produzisse uma enzima ativa, capaz de degradar proteína, ele ia degradar o próprio hormônio dentro dele. Por essa razão, ele produz a tripsina sob a forma de zimogênio, o chamado tripsinogênio. Quando ele vem pelo suco pancreático e ela descarregado no duodeno, a enteroquinase, que é uma enzima duodenal, vai fazer com que o tripsinogênio se transforme em tripsina, uma enzima ativa. E aí tem início o processo da digestão proteica a nível duodenal. Então é uma forma do nosso organismo produzir uma enzima potente, mas mantê-la neutralizada numa região que, se ela fosse ativa, ela provocaria vários problemas de ordem orgânica para a gente. Então, essas funções aqui são desencadeadas, são executadas por esses hormônios e por essa enzima produzida a nível duodenal. Então, de uma maneira resumida do que está acontecendo, nós temos o quê? Nós temos o suco pancreático básico, a bile básica e as enzimas são básicas. Por isso a necessidade da neutralização. Então o alimento no duodeno é neutralizado. E lembra, quando ele saiu do estômago para o duodeno, ele irritou o piloro fechou. Quando eu neutralizo a acidez, eu acabo com a irritação. Acabando com a irritação, o piloro abre. Quando o piloro abre, mais uma porção de alimento vai sair do estômago para o duodeno. E aí eu tenho início no novo ciclo. O piloro irrita, o piloro fecha, o alimento, presença física, vai fazer com que a enteroquinase, a enterogastrona, a colicistoquinina e a secretina sejam produzidas, pâncreas descarrega, fígado descarrega, neutraliza a acidez. Mas lembra de uma coisa importante, o alimento quando entrou no duodeno, ele não ficou parado. Ele entrou e foi sendo empurrado lentamente pelo peristaltismo. Então, ele entrou no duodeno, irritou a parede, o piloro fechou, cai suco pancreático, cai bile, cai bicarbonato, cai água, mas olha, o alimento já não está mais aonde ele estava no início, ou seja, além da neutralização da acidez, o alimento é empurrado para fora do duodeno por peristaltismo. Como não há mais a presença física dele, os hormônios e a enzima param de ser produzidas. Quando o piloro abre, que o alimento sai do estômago novamente, eu tenho nova presença física e o processo inicia-se novamente. Então esse ciclo vai acontecer até que ocorra totalmente o esvaziamento estomacal para o processo, até que você novamente coloque o alimento na boca e tenha início todo o processo digestório. Com isso a gente fecha essa parte de controle hormonal, que é o ápice do nosso sistema digestório, e vamos estudar no próximo vídeo sistema respiratório, que é o nosso segundo sistema dentro do estudo da fisiologia. Um abraço e até a próxima.